Meus irmãos, bom dia! Que bom que você está aqui. O dia 82 de janeiro foi sexta-feira passada. Janeiro acabou, graças a Deus. Ô mês comprido. Mas o importante, sabe o que é? Se você está aí do outro lado, quer dizer que você está vivo, quer dizer que você está com saúde, quer dizer que Deus tem cuidado de você como Ele prometeu. Que bom, meu irmão. Que bom que você parou tudo o que está fazendo para vir refletir comigo na palavra de Deus. Essa jornada é para a vida inteira. E os maiores privilegiados somos nós, porque estamos conhecendo cada dia que passa um pouquinho mais o nosso Pai Celestial. Vem comigo, compartilhe essa mensagem, divulgue o máximo que vocês puderem, faça o Evangelho chegar aos quatro cantos da terra. Amém, meu irmão? Bora para a palavra. Meus irmãos, a palavra do Senhor está em Atos, capítulo 9, do 1 ao 2. E diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Bom, quem lembra da nossa época de escola de uma vertente, né, da língua portuguesa chamada literatura, que exigia muito de nós a interpretação de texto. Não era coisa fácil não, para a época, né, adolescente. Eu sempre gostei muito da língua, né, da matéria português, mas não quer dizer que era fácil. E eu lembro uma vez que ficou marcada, eu já morava em São Paulo, me emancipei muito cedo, enfim. E formamos um grupo de 5 pessoas e a professora era pequenininha, mas era um gênio, sabe, na literatura. E ela mandou a gente ler Dom Casmurro. Rapaz, só o nome já assusta. É uma leitura muito culta e cheia de palavras até então novas para a gente, né? Muito diferente. Então, qual o intuito dela com isso? Era que a gente realmente procurasse entender, interpretar tudo que aquele romance estava dizendo sem distorção. Para isso exigia que a gente fosse pesquisar aquelas palavras que a gente não entendia, não usava no dia a dia. Pois bem, a grande verdade é que essa palavra me trouxe uma reflexão sobre interpretação. E por que a Bíblia não é um livro como outros? Porque até um gibi, se você pegar para ler e você não tiver concentrado, né, para entender a historinha, você vai chegar no final e vai dizer, não entendi. E a Bíblia não é... Muitos dizem assim, a Bíblia é um livro difícil. Não é. Vai ler Dom Casmurro, você vai ver o que é difícil. A Bíblia não é difícil. Mas a Bíblia é um livro que você precisa ler diariamente debaixo da inspiração do Espírito Santo. Porque é o Espírito de Deus que vai te dar a interpretação correta de tudo que você está lendo. E por que essa passagem em Atos, falando sobre Saulo, que veio a se transformar em Paulo? Ele era um cara que foi criado, educado para ser fariseu,
foi educado por Gamaliel sobre tudo a respeito da lei judaica. Então tudo que ele fez, interpretado por ele e pela educação que ele recebeu, para ele estava certo. Ele estava fazendo tudo certo aos olhos do Senhor. Era assim que ele acreditava. E aí essa reflexão envolve uma profundidade maior, porque aí você pensa assim, tem muita gente que, né, por não estudar mais, acha que Jesus veio para desinstituir a lei, né, a lei judaica. Mas na verdade Jesus veio para cumprir. A lei foi criada com propósito. A lei de Deus foi criada com propósito. E Jesus veio para cumprir esse propósito. E era isso que Paulo não entendia. Por isso ele perseguia os cristãos. Porque ele achava no entendimento e na interpretação dele que o aparecimento de Jesus, aquilo que Jesus deixou, né, que os seguidores deles estavam pregando, era contrário, era ofensivo à lei dos profetas. Por isso, meu irmão, essa reflexão é sobre interpretação. Você pode até estar lendo a Bíblia, mas se você não convida o Espírito Santo para vir te ajudar a entender o que você está lendo, você está perdendo tempo. E aí o que está acontecendo muito hoje em dia, que também está na palavra de Deus, é que há muitos falsos profetas justamente laçando essas pessoas superficiais, né, em leitura da Bíblia, em entendimento, em interpretação da Bíblia, e está convertendo a um evangelho de interesses, de conveniência, porque a maioria aí prega que você tem que fazer isso, que aí você vai ganhar aquilo, que você tem que dar dízimo assim, que Deus vai te dar não sei o quê, uma casa nova, um carro novo, você vai ser rico, vai ser não sei o quê. E a palavra de Deus não está dizendo, não fala em momento nenhum sobre barganha, porque é isso que está sendo pregado na maioria das igrejas por aí. Os falsos profetas estão vendendo uma imagem errada, mal interpretada do Senhor. Você vê, isso já vem desde a época de Jesus, né? Essa interpretação errada. A lei judaica não é uma lei errada, porque quem criou foi Deus. Agora, pronto, vou dar um exemplo aqui. Quando Jesus curou o homem da mão mirrada, que foi num sábado, e aí, né, os fariseus, você não pode fazer isso, porque hoje é um sábado. Porque, peraí, o que está errado não foi Jesus não foi Jesus curar o homem, né, a doença da mão do homem, no sábado. Porque o que foi quebrado não foi a lei de Deus, foi quebrado foi a tradição que os fariseus, distorcendo a palavra de Deus, colocaram. E Jesus, quando veio cumprir a palavra do Senhor, incomodou muita gente porque o pensamento das pessoas estava engessado numa tradição, numa cultura que eles mesmos criaram sobre a palavra de Deus, acerca da palavra de Deus. E por isso Jesus incomodava tanto, por isso que Jesus era mal interpretado, por isso que o que Jesus pregava era loucura, porque era mal interpretado, porque era enxergado através de uma tradição cultural que o próprio homem inventou acerca da palavra de Deus. É mais ou menos como dizer que Deus deixou a palavra, a lei dele, e o homem foi lá e foi tentar dar um jeitinho para melhorar. E a própria palavra de Deus está dizendo, não se coloca nem se tira um i ou um tio. Que a palavra de Deus é a palavra de Deus, não precisa de complemento, porque ela já é completa. Não precisa de ressalva, de vírgula, de ponto, porque ela já veio perfeita em sua essência. Então, meu irmão, a mensagem que eu deixo hoje para você é: vá se aprofundar,
vá separar ainda mais tempo do que esses 10, 15 minutos que a gente passa aqui para conhecer a palavra de Deus, para conhecer o próprio Deus. Chame pelo Espírito Santo. Não pegue a Bíblia como você pega uma revista ou um jornal para ler. Sabe, despretensioso, eu vou passar o tempo. Não. Estude a palavra do Senhor. Se dedique. O conhecimento dessa palavra é como se fosse sabe, os muros de Jerusalém em volta de você. O conhecimento da palavra de Deus vai te guiar por esse mundo tão sujo e sombrio que a gente vive. Vai te proteger, vai te instruir para você não ir por tal caminho, porque você vai conseguir, como em Provérbio disse, ver o perigo antes de você estar diante dele e ser tarde demais, porque o Espírito Santo vai estar te ajudando, vai estar te instruindo. Mas para isso, meu irmão, precisa haver dedicação. Você precisa se dedicar à palavra de Deus, precisa se dedicar ao estudo da palavra de Deus para ter o entendimento, a interpretação correta. E isso você não vai conseguir sozinho, só clamando pelo Espírito de Deus. Amém, meu irmão? Fiquem com Deus e até a próxima.